Fala, meus ataques e ataquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo, do canal Genildo Geek. E hoje nós vamos falar da segunda temporada de um anime que vai contar a história de Lloyd, que nada mais, nada menos é um príncipe reencarnado com uma paixão enorme pela magia. Após sua reencarnação, ele busca dominar a magia, livre das restrições de sua vida anterior como um plebeu sem talento. A nova temporada deve aprofundar o desenvolvimento de seu poder mágico e explorar os desafios que surgem com a quebra de antigos selos, de antigos selos que prendiam demônios perigosos e tudo mais, ameaçando a paz do reino, ameaçando toda a paz do reino, inclusive porque o inimigo principal dessa parte da temporada é um papa, é o papa. Estou falando de eu reencarnei como sétimo príncipe para poder aperfeiçoar minha habilidade mágica. Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilha nesse vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora. Bom, galera, nesse episódio, nós vemos que todos já estavam preparados, eles já estavam preparados, pois já estavam esperando que iria acontecer e tudo mais, só não estavam esperando uma outra coisa, que foi uma surpresa para eles. Pois o Lloyd já sabia, ele já suspeitava do Papa. Ele já estava um pouco suspeito do Papa. Ele já estava suspeitando do próprio Papa. Por quê? Porque ele sabia, ele viu relatos e tudo mais. E ficou desconfiado, de que poderia ser ele. Por isso decidiu pedir para ficar ali, participar do recital, para poder ficar ali na igreja, para vigiar o Papa, né? E é literalmente o que acontece. E mesmo com um ataque do Lloyd, com um ataque insano do Lloyd, que quase que feriu a Luxa que ele tinha usado, que era um poder sagrado, um poder divino, que ele tinha usado contra o próprio Gitane, tinha ferido ele, né? Criado vários espetos assim, no corpo do Gitane, só que ele não morreu. Então ele parte para cima do Lloyd, Parte para cima do Lloyd e tudo mais, fala que vai acabar com ele, porque ele quer descer pro abismo, porque considera o Lloyd como se fosse um deus, Porque ele está andando com um anjo e com um demônio, No caso, o Grimoire, O Grimoire. E um dos fantasmas que o próprio Papa, que o Gitane carregava, era um feiticeiro que era muito apaixonado pelo Grimoire, Era viciado no Grimoire e tudo mais. E quando ele tomou o corpo de uma quimera que o próprio Gitane deu para ele, um corpo de uma quimera, ele começou a se considerar o Grimoire, O que deixou tanto a... Deixa eu ver se acho o nome delas. Calma aí, eu vou conectar aqui. Calma aí, galera. Conectando aqui o mouse. O Crow, só que o Lloyd tinha pedido pro Crow, no caso, antes de tudo de eu falar do Grimoire, o Crow tinha colocado os corvos para dar o sinal, Porque assim o próprio Lloyd tinha avisado que se para eles já ficarem sabendo que caso o Papa fosse o inimigo, os corvos iriam avisar, Iriam dar o sinal e aí acaba acontecendo exatamente isso. Os corvos dão um sinal falando que realmente o Papa era o inimigo principal, não era ninguém dos bispos, mas tinha ainda certeza de que alguém dos bispos ainda poderia ser aliado do Gitane, Ainda poderia ser aliado do Gitane. Só que a única pessoa que era aliada dele estava lutando contra a Silfa, Estava lutando contra a Silfa. Os outros não tinham nada a ver com toda essa história e tudo mais, No caso, só o Gitane e a oponente da Silfa que estavam fazendo tudo isso. O próprio Crow estava com um dos bispos, Estava com um dos bispos ali. E aí ele decide, ele vê que os corpos estavam estranhos e tudo mais. Aí ele sobe num prédio, o próprio bispo também sobe com ele, E eles acabam vendo meio que um dragão gigante, uma quimera de um dragão gigante que estava destruindo todo o reino. O próprio Crow acaba avançando sem falar nada pro próprio bispo, O bispo era muito daqueles que era muito irritado. Aí ele acaba se lembrando de um colega bispo dele tinha falado para ele, E aí ele decide seguir o cara. Por quê? Porque só de ver as costas dele sem dizer nada,
ele vai atrás do cara. Por quê? Porque era isso que ele precisava entender. O silêncio diz tudo. Você não precisa falar muita coisa para você responder alguma coisa, responder alguma pessoa. Então, ele foi pro ataque. Enquanto isso, a Tal estava lutando, né, contra uma pessoa que tinha uma técnica que já tinha sumido há bastante tempo, né, que não ninguém herdou essa técnica, mais que tinha. Por quê? Porque essa pessoa que tinha essa técnica, que lutava com essa técnica, que era original dessa pessoa, ela lutou contra alguém que era meio que um familiar, um ancestral da Tal, ou alguém que ela aprendeu a técnica, alguém de um dojo que ela aprendeu a técnica e tudo mais. Entendeu? E ela sabia, né? Esse cara tinha perdido para esse cara e ninguém queria aprender a técnica dele justamente porque ele tinha perdido para uma técnica chamada. Eu não coloquei o nome da técnica, mas é a mesma técnica que a Tal usa. E ela acaba vencendo, falando que a técnica dele era boa, o que ele precisava era o reconhecimento, né? E ali, o. A Talia. A Talia tava xingando o cara que tava se passando pelo Grimoire. Por quê? Porque o Grimm, né? O Grimm, no caso, ele era fofinho, tinha toda a aparência. Todo mundo falava que o Grimoire era um demônio que se as crianças não obedecessem iam pegar o pé. E aí eles acabam imaginando o Grimoire aparecendo pra puxar o pé deles, né? O bicho fofinho daquele, mano. Você tá doido. Só que com isso, não sei se foi o próprio Grimoire ou alguma coisa assim, por quê? Porque o menino, né, que tinha uma aparência um pouco mais de criança, derrotou o Grimoire em segundos, né? E tirou o fantasma deles, e aí a própria Talia acabou exorcizando. E aí eles ficam pensando, será que é o verdadeiro? Né? Por quê? Porque o próprio Grimm tinha falado pro Jeliel que o Lloyd estava muito irritado, porque ali naquele reino ele considera todas as pessoas como um potencial mágico, né? Um potencial para magia. Até mesmo que Tânia ele considera como se fosse um potencial para magia. E por isso ele estava muito irritado. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Genil do Geek. Eu te esperaria aqui sentadinho todo dia, então já vai sentando e dando like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.